Graça e paz, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai aprender aqui sobre a parábola do semeador, tá bom? A gente vai ler o texto todo e tirar as palavras-chave dos versículos para que a gente possa entender certinho o que Jesus estava querendo dizer dentro dessa parábola. E eu vou dizer mais para você, se você aplicar o que você vai aprender aqui hoje, você vai ler qualquer texto da Bíblia. A gente vai hoje fazer esse estudo passo a passo sobre a parábola do semeador, tá bom? Uma coisa que você precisa saber, que de vez em quando eu vou estar olhando direto para você aqui, mas de vez em quando também eu vou estar olhando para o meu computador, que é na onde eu montei todo esse conteúdo para você, tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui os evangelhos aonde está escrito essa parábola do semeador. Então os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E aqui também tem os capítulos, os versículos aonde você vai encontrar esse texto e essa parábola. A gente aqui vai ler no Evangelho segundo escreveu Marcos, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Aqui a gente vai fazer essa leitura, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. No Evangelho segundo escreveu Marcos, do capítulo 1, no versículo 1, Jesus vai começar assim, olha. O texto vai começar assim. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Versículo 2. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia, nesse versículo 2 em diante, vai começar a parábola. Então preste muita atenção, versículo por versículo. Versículo 3. Escutem, Jesus falou, escutem. Certo homem saiu para semear. Ponto. Aqui eu já tenho um personagem. Esse personagem faz parte da nossa parábola que a gente está estudando hoje. Que personagem é esse, Douglas? Um homem. Então a gente já tem que um homem. Deixa eu grifar aqui para você. Ó, a gente já tem que um homem saiu a semear. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa já aprender. Vamos marcar aqui para ficar mais fácil? Que eu quero que você aprenda mesmo, de verdade. Ó, um homem. Um homem. Esse é o primeiro personagem, é a primeira coisa que aparece na parábola do semeador. Um homem saiu a semear. Versículo 4. E quando ele estava espalhando as sementes, calma aí, lembra versículo por versículo. Quando ele estava espalhando o quê? As sementes. Então a gente tem um homem que tem sementes. Vamos grifar aqui para a gente também ter essa noção do que o texto está dizendo. A gente está aprendendo a extrair as informações que o texto está passando para a gente. Então a gente já tem um homem e a gente agora tem uma semente. Vamos marcar aqui também. Um homem e uma semente. Já são duas coisas que a gente tem dentro desse texto em dois versículos. Versículo número 5. Versículo 4, que a gente não terminou, né? E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Então eu já tenho um homem, uma semente e um local. Olha aqui, à beira do caminho. Eu já tenho o quê? Um cenário. Jesus já está me dando informações aqui dentro dessa parábola, dentro da parábola do semeador. Eu tenho um homem, eu tenho uma semente e eu já tenho um cenário. Vamos colocar aqui também para a gente se situar no que Jesus
está querendo passar dentro dessa parábola. Versículo 5. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras. Já é outro cenário, então não tenho só mais um cenário, eu já tenho 2 cenários aqui, aonde as sementes estão sendo lançadas, que é em lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Já é o segundo cenário aonde Jesus está contando essa parábola. Vamos continuar aqui. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Versículo 6. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Versículo 7. Outras sementes, já vai mudar o cenário de novo. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Pô, eu já tenho mais um cenário que Jesus está falando que as sementes foram lançadas. Vamos grifar aqui para a gente entender quantos cenários Jesus já me deu. Então, vamos recapitular aqui antes de eu ler, continuar lendo. A gente viu aqui que tem um homem, esse homem tem sementes, e essas sementes foram lançadas, jogadas, depositadas em 3 cenários diferentes até agora. À beira do caminho, grifa aí para você entender. Lugar onde havia muitas pedras. E o versículo 7, lugar onde havia muitos espinhos. São 3 cenários que Jesus já está trazendo aqui. Versículo 8. Mas as sementes que caíram em boa terra, quarto e último cenário. Ela caiu na onde? Em uma terra boa. Vamos grifar aqui, para a gente também já ter essa noção aqui que Jesus está trazendo para a gente na parábola do semeador. Então a gente tem um homem e a gente tem semente e 4 cenários diferentes. Versículo 8. Brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Versículo 9. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam. Essa é a parábola do semeador. Olha para você ver o quanto de coisas que a gente tirou de 9 versículos. Vamos recapitular aqui para você ficar por dentro. A gente tirou um homem, a gente tirou uma semente e a gente tirou 4 cenários. Deixa eu marcar aqui para você. A gente tirou 4 cenários. Então a gente tem um homem, uma semente e 4 cenários diferentes aonde essas sementes foram lançadas. Mas Jesus, dentro dessa parábola, ele vai dar a explicação. Vamos ver? É a partir do versículo 14, ele começa a explicar o que essa parábola estava dizendo na verdade. Ele continuou dizendo o seguinte: o semeador semeia a mensagem de Deus. Ponto. Então agora nós já sabe na verdade quem esse homem é. Olha para você ver. Esse homem é um semeador. É isso que ele é. E ele tem uma semente. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor, tá, gente? Ele tem uma semente. Essa semente já está nesse versículo que a gente acabou de ler. Vamos voltar lá para a gente ver. Ó. O semeador semeia a mensagem de Deus. Então, calma aí. A gente tem um homem, esse homem é um semeador e ele está semeando. Deus, o que ele está semeando? O texto está dizendo. A mensagem de Deus. Então, vamos marcar aqui para a gente se situar no que está acontecendo. Vou marcar aqui palavra, tá, gente? Palavra de Deus. Vou colocar menor aqui, porque senão não vai caber tudo que a gente vai colocar. Palavra de Deus. Então, a gente tem um homem,
que é um semeador. Esse semeador tem uma semente. E a gente já entendeu que essa semente é a palavra de Deus, é a mensagem do Evangelho, é a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra. E ele está semeando essa palavra. Mas lembra dos 4 cenários? Jesus vai falar o que são esses 4 cenários a partir do versículo de número 15. Olha só para você ver. Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Já não são mais cenários. Agora são pessoas. Vamos recapitular lá nos outros versículos que a gente leu. Aqui no versículo de número 4, Jesus está contando a parábola. Ele fala, ó, caíram à beira do caminho. É um cenário. Mas esse cenário já não é mais só um cenário. É uma pessoa. Porque Jesus está dizendo, olha, algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração dela. Então já não é mais um cenário, agora é uma pessoa. Então a gente sai do cenário para tipos de pessoas. A gente saiu do cenário, porque o cenário agora virou pessoas. Mas a gente continua com o semeador, a gente continua com a semente, e a gente agora vai continuar com os tipos de pessoa. Jesus vai explicar aqui. Versículo 15. Essas pessoas, logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração dela. Versículo 16. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muita pedra. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam, logo com alegria. Mas olha para você, versículo 17. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nela. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Então a gente já tem 2 tipos de pessoas e eu quero nomear essas pessoas junto com você aqui, agora. Eu vou criar outra abinha aqui para a gente entender. O primeiro tipo de pessoa, o primeiro tipo de solo, o primeiro tipo de coração, dê o nome que você quiser, mas a mensagem é uma só. O semeador está com a semente, e a semente é a palavra de Deus, e essa semente está encontrando solos, corações, pessoas, cenários que vão nos trazer uma lição. Então, o primeiro cenário, o primeiro coração, eu quero dizer para vocês que é um coração endurecido. Gente do céu. Endurecido. Por que, Douglas, um coração endurecido? Porque olha como que Jesus fala. Essa semente, ela foi lançada no solo, mas ela não penetrou, mas nem um pouquinho no coração. É um coração duro, fechado. É um coração que não está aberto para a palavra. Não está aberto para a mensagem de Cristo. Não está aberto para o amor de Cristo. Você já encontrou pessoas que você fala sobre a palavra, você fala sobre Cristo, você fala sobre a Bíblia, mas ela não esboça nenhuma reação, ela não está interessada naquele assunto, ela não está interessada naquele contexto, ela não quer absorver nada do que você está falando. São pessoas que têm um coração duro, é um solo rochoso, que a semente bate,
e nem chega a adentrar um pouco, a ponto que Jesus vai dizer na parábola que os passarinhos vêm e já pega. Ele logo pega, é rápido, porque essa mensagem ela não entra no coração daquela pessoa. Quando Jesus está explicando, Jesus fala: Satanás vem e já rouba essa mensagem. Então, o primeiro tipo de pessoa que a gente encontra dentro dessa parábola são pessoas com o coração endurecido. O segundo tipo de pessoas são os superficiais. Esses superficiais são pessoas que Jesus vai explicar aqui, olha. E outras pessoas são como sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Versículo 17. Olha para você ver. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem. Por quê, gente? Está escrito. Porque elas não criaram raízes. Vou grifar isso aqui para você. Porque elas não criaram raízes. E aonde que está o problema de eu não criar raiz? É porque a raiz é o que me sustenta. É a base, é o alicerce daquilo que eu sou. Então essas pessoas, elas são superficiais, porque a semente que ela é lançada, ela entra um pouquinho só. Mas essas pessoas não procuram se aprofundar no Evangelho. Essas pessoas não procuram entender melhor a Bíblia. Essas pessoas não procuram se conectar todos os dias com Deus. Elas são rasas, são superficiais. Elas não buscam se aprofundar no Evangelho. É por isso que Jesus está falando, olha, essas pessoas são superficiais. Essas pessoas, elas aceitaram a palavra. Você já conheceu uma pessoa que já escutou a mensagem e chora e se derrama no domingo, mas na segunda-feira ela está nos mesmos hábitos, ela está praticando as mesmas coisas. Sabe por que isso acontece? Porque ela é uma pessoa superficial. Ela não busca se enraizar, ela não busca estar presente, ela não busca estar junto. Então, o segundo tipo de pessoas são as pessoas superficiais. Coloquei de amarelo aqui, nem deu para ver, né, gente? Vou mudar aqui, ó. Só um minutinho. Aí. E agora a gente vai ver o terceiro tipo de pessoas. Essas pessoas estão registradas lá no versículo de número 18. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Olha para você. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem, a semente que foi plantada. E elas não produzem fruto. A terceira pessoa que a gente vai nomear aqui são as pessoas interesseiras. Essas pessoas, elas têm buscado os seus próprios interesses. Essas pessoas são as pessoas que ouvem a mensagem, estão dentro da igreja, mas não se entregam de corpo e alma, porque vivem ocupadas com as suas próprias coisas. Nunca tem tempo para Cristo, nunca tem tempo para a comunhão. Trocam a sua comunhão por coisas terrenas. Trocam a sua comunhão por coisas carnais. Quem são essas pessoas hoje? São as pessoas interesseiras. São as pessoas que Jesus está tratando aqui no versículo 18. Ainda outras são parecidas, versículo 19, desculpa. Mas quando aparecem as preocupações desse mundo, ela está lá. Ela está de boa, ela é crente. Ela é uma excelente cristã. Mas quando aparece a preocupação desse mundo, isso aí não é para mim, não.
o evangelho não é para mim, deixa quieto, até que eu fui, daqui para lá eu não quero mais participar. Então essas pessoas são as pessoas interesseiras. E a última pessoa, eu quero dar um nome também para ela. E a gente vai chamar ela de servo bom. 12, por que o servo bom? Que a gente vai ler agora o versículo 20. E existe aquelas pessoas que eu espero de coração que seja você, que possa ser eu essas pessoas. Aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terras boas. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100, mais do que foi semeado. Que a gente possa ser esse servo bom, esse servo que abraçou a semente, se entregou pela semente e agora ele está frutificando. Vamos recapitular tudo que a gente viu dentro dessa parábola? A gente conseguiu achar aqui, dentro dessa parábola, um homem, e depois a gente viu que esse homem era um semeador. A gente achou uma semente, e depois a gente viu que essa semente era a palavra. A gente achou 4 cenários, e depois a gente viu que esses cenários, na verdade, eram pessoas. E essas pessoas foram classificadas como um coração endurecido, um coração superficial, um coração interesseiro e um coração bondoso. Gente, que essa parábola possa ficar no seu coração e que nós possamos buscar ser o servo bom. Nós possamos buscar frutificar aquilo que um dia chegou em nós, que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e fique na paz, em nome de Jesus.